Elias não era apenas um trabalhador. Ele era a alma daquela praça, cuidando das flores com a paixão de quem cultiva a própria vida. A figura que representava a tirania era o senhor Mendonça, o fiscal de posturas da prefeitura, um homem de 40 anos, vestido com uma camisa social engomada de manga curta e óculos escuros, que andava pela praça com a pose de um imperador. Mendonça era conhecido por seu abuso de poder e por usar seu cargo para intimidar os mais vulneráveis. O motivo da fúria era um simples carrinho de mão com terra e adubo que Elias havia deixado por 5 minutos na beira do caminho de paralelepípedos, bloqueando uma passagem que Mendonça considerava crucial para sua fiscalização. Mendonça vociferou alto, garantindo que sua voz fosse ouvida por todas as famílias, idosos e jovens que passeavam na praça. Gritou que Elias era um irresponsável por sujar a área pública, um velho inútil que não entendia de regras e que merecia a demissão imediata. A indignação de Elias se misturou ao medo. Ele tentou explicar que o carrinho estava ali por um lapso de tempo e que ele voltaria para retirá-lo, mas Mendonça não quis ouvir. Ele estava intoxicado pela plateia. O fiscal impôs então a sentença mais cruel. Com um sorriso maldoso, Mendonete ordenou que o jardineiro, na frente de todas as pessoas que desfrutavam da praça, se ajoelhasse naquele chão de terra batida e pedisse perdão por sua incompetência e sujeira. A humilhação era total. Um homem de 60 anos, pai de família e o zelador da beleza da praça, seria forçado a se prostrar no mesmo pó que ele tanto trabalhava para transformar em flores. Elias sentiu o peso da ofensa esmagar sua dignidade. Ele olhou para o chão, para as flores que ele mesmo havia plantado e para o rosto petulante de Mendonça. Ele pensou em sua esposa e nos netos que vinham brincar ali. A vergonha de se ajoelhar na frente de toda a cidade era um preço altíssimo. Mendonça, percebendo a hesitação do jardineiro, deu um passo à frente, batendo a mão com força no ombro de Elias e dizendo que a dignidade não pagava as contas do aluguel. Os populares pararam de caminhar. O silêncio de espanto dominou a praça. Quem seria o primeiro a quebrar o silêncio e desafiar a autoridade daquele fiscal? O corpo de Elias estava inclinado, prestes a ceder à tirania e à idade. A injustiça era um espetáculo público. Se você já sentiu a dor dessa indignidade ou conhece a força daquele que se recusa a se ajoelhar, queremos te ouvir. Deixe nos comentários o nome da cidade de onde você acompanha essa história e compartilhe para que esse tipo de abuso de poder não continue. E se você não aceita essa arrogância e quer se unir a essa comunidade que valoriza a honra e o respeito, inscreva-se agora no canal. Elias fechou os olhos. Ele não iria se ajoelhar. Não por ele, mas por todas as pessoas que o conheciam e respeitavam. Antes que pudesse articular a recusa, Mendonça agarrou o braço de Elias e o forçou em direção ao chão. Mas neste exato momento, o silêncio da praça foi quebrado. Uma voz feminina, clara e estrondosa, gritou: "Larga o braço dele, seu moleque!" A voz pertencia a Dona Laura, uma idosa, professora aposentada e vizinha de Elias, conhecida por sua coragem e bom senso. Em segundos, a multidão ao redor, cansada da arrogância do fiscal, começou a se aglomerar. Mendonça, pego de surpresa pela intervenção popular, tentou intimidar a idosa, ameaçando-a com multas e dizendo que ela estava obstruindo um funcionário público. Foi um erro fatal. Um jovem, que havia filmado toda a humilhação com o celular, deu um passo à frente. Outras pessoas seguiram o exemplo. O povo estava no comando. Mendonça, sentindo-se encurralado, voltou a gritar com Elias, exigindo que ele se ajoelhasse imediatamente se não quisesse ser preso por desacato. Foi então que Dona Laura, a testemunha popular, deu o golpe de misericórdia. Ela olhou para a multidão, apontou para Elias e revelou a todos a verdade que o fiscal e a prefeitura queriam manter em segredo. Este homem que ele manda se ajoelhar não é só um jardineiro.
Ele é o único responsável pela fundação desta praça. Ele não é um empregado, seu patife. Ele é o filantropo que cedeu a terra e financiou toda a reforma. Mendonça empalideceu. O óculos escuro não conseguia esconder o choque. A revelação era clara. O homem que ele humilhava era o dono moral de tudo. E a praça era uma doação de seu próprio bolso. O fiscal estava prestes a descobrir que sua vítima era a única pessoa que tinha o poder de demitir o prefeito. A revelação de Dona Laura, a corajosa professora aposentada, atingiu o fiscal Mendonça como um raio em céu azul. O homem que ele tentou forçar a se ajoelhar no chão de terra batida não era um simples funcionário do quadro municipal, mas Elias, o filantropo que havia investido sua herança e seu próprio tempo para transformar um terreno baldio na Praça das Flores. O segredo que a prefeitura mantinha por burocracia desmoronou em segundos. Mendonça, pálido e suando frio, tentou argumentar, mas sua voz não passava de um balbuciar. Ele percebeu que sua arrogância tinha acabado de transformá-lo no inimigo público número 1, na frente de dezenas de testemunhas. O povo reagiu. As pessoas, que antes observavam em silêncio de espanto, agora se transformaram em um coro de indignação. Gritos de "fora fiscal arrogante" e "respeito ao jardineiro" ecoaram pela praça. O jovem que filmava a cena aproximou-se de Mendonça, apontando o celular e garantindo que o vídeo da humilhação seria postado nas redes sociais em menos de 10 minutos. A pressão popular era insuportável. Mendonça tentou fugir, mas a multidão o cercou, exigindo que ele, o fiscal de posturas, ajoelhasse e pedisse perdão a Elias. A inversão de papéis era completa e a justiça popular começava a ser feita. Nesse momento de caos, Elias, o jardineiro filantropo, deu um passo à frente. Com a calma de quem detém a autoridade moral, ele silenciou a multidão com um gesto de mão. Elias olhou para Mendonça, que estava encolhido e aterrorizado. Elias não tinha desejo de vingança, apenas de justiça e dignidade. Ele revelou à multidão que sua intenção, desde o início, era provar que o caráter de um homem não se media pelo uniforme que ele vestia ou pelo cargo que ocupava, mas pelo respeito que ele demonstrava aos outros. Ele confirmou que a praça era, de fato, uma doação sua e que ele havia aceitado o cargo de jardineiro porque amava as flores e a conexão direta com o trabalho honesto. A plateia chorava e aplaudia. Mendonça estava paralisado. Elias pegou seu radiocomunicador, utilizado para falar com a manutenção, e com voz firme fez uma chamada direta para a secretaria do gabinete do prefeito. A multidão ouviu em silêncio a voz de Elias, exigindo a presença imediata do secretário-chefe na praça, informando que a conduta do fiscal de posturas havia causado um escândalo público e que a doação da praça seria revogada por quebra de confiança. A ameaça era real. Se a prefeitura não agisse, a cidade perderia seu cartão postal. Em menos de 15 minutos, o secretário-chefe da prefeitura chegou ao local, visivelmente pálido e alarmado com a multidão e a presença das câmeras de celular. Ele tentou cumprimentar Mendonça, mas ignorou o fiscal assim que viu Elias. O secretário se desculpou publicamente com Elias com a humildade de quem reconhece um erro catastrófico. O fiscal Mendonça tentou intervir, mas o secretário o interrompeu. Ele olhou para o fiscal e proferiu a sentença final que a multidão esperava. Senhor Mendonça, sua conduta é uma vergonha para esta gestão. O senhor está demitido por justa causa, com efeito imediato, por abuso de poder e por difamar um benfeitor da cidade. Mendonça, o fiscal arrogante, caiu de joelhos naquele momento, não para implorar perdão a Elias, mas pelo choque da perda total de seu poder e de seu emprego. A multidão aplaudiu a justiça. O respeito foi restaurado. Elias olhou para Mendonça,
que agora era apenas um homem derrotado no chão de terra. Se você acredita na dignidade do trabalho e que o caráter vale mais que o dinheiro, inscreva-se no nosso canal para que mais histórias de justiça e superação sejam contadas. O secretário da prefeitura, então, pegou um microfone improvisado e, olhando para Elias, declarou que o fiscal seria processado por abuso de autoridade e que, em honra à sua dignidade e generosidade, a prefeitura daria a Elias uma homenagem oficial na Câmara Municipal. Elias, contudo, só pediu uma coisa: que Mendonça fosse levado para longe de sua praça e que a cidade aprendesse que o poder verdadeiro reside no serviço e não na opressão. O senhor Mendonça, o ex-fiscal de posturas da prefeitura, sentiu o peso da sua queda de forma imediata e humilhante. Ele foi levado para longe da Praça das Flores pelos seguranças, não como um funcionário público, mas como um homem derrotado e exposto. O vídeo da sua tirania e da intervenção de Dona Laura viralizou nas redes sociais em menos de uma hora, transformando-o em um símbolo nacional do abuso de poder. De repente, ele não era mais o fiscal, era o arrogante da praça. Ele perdeu o emprego, o prestígio e a capacidade de se esconder. A esposa de Mendonça, envergonhada pelo escândalo, pediu o divórcio e ele teve que deixar o confortável apartamento que a família possuía. A solidão e a penúria se tornaram seus novos companheiros. Ele tentou desesperadamente conseguir outro emprego em repartições públicas ou empresas privadas, mas seu nome e sua história o precediam. Ninguém queria contratar o homem cuja arrogância havia se tornado um meme de escárnio em todo o país. O homem que exigia a submissão no chão agora vivia a humilhação de ser rejeitado em todas as portas que batia. Enquanto Mendonça enfrentava o ostracismo, Elias, o jardineiro filantropo, era celebrado. Ele aceitou a homenagem na Câmara Municipal, mas fez questão de discursar não sobre sua riqueza, mas sobre a dignidade do trabalho. Elias usou o dinheiro que havia economizado e investido para reformar os banheiros públicos da praça e para criar um programa de bolsas para jovens jardineiros. Ele continuou a cuidar das flores com o mesmo carinho, sempre vestindo seu uniforme simples e falando com todos os visitantes, provando que a verdadeira autoridade vinha do serviço e do respeito, e não do cargo. A Praça das Flores se tornou um símbolo de resistência à opressão. Cerca de 4 meses se passaram. Mendonça, agora com barba por fazer e roupas simples, conseguiu um trabalho temporário em uma loja de material de construção, carregando sacos de cimento e areia. O trabalho era exaustivo e o salário era mínimo, mas pela primeira vez ele estava ganhando a vida com o suor de suas mãos e não com o poder de sua caneta. A humildade forçada estava lentamente reconstruindo seu caráter. Foi nesse trabalho que ele encontrou, por acaso, Elias. O jardineiro estava na loja comprando adubo para a praça. Mendonça sentiu a vergonha se reacender. Ele abaixou a cabeça, esperando a repreensão. Mas Elias o cumprimentou com um sorriso. O ex-fiscal pediu perdão a Elias. Ele confessou que a experiência de ser oprimido e rejeitado o fez entender o valor da dignidade que ele havia tentado roubar dos outros. Ele disse que o fiscal arrogante havia morrido e que agora ele só queria trabalhar com honra. Elias não hesitou. Ele disse a Mendonça que o perdão era total, mas que o trabalho de reconstrução pertencia a ele. Elias fez uma proposta inesperada. Ele o convidou a trabalhar na Praça das Flores, não como fiscal, nem como gerente, mas como um auxiliar de serviços gerais. Elias disse que o melhor lugar para aprender a amar a dignidade era no chão que se cuidava. Mendonça aceitou o recomeço com gratidão e as lágrimas nos olhos.
O ex-fiscal passou a trabalhar com Elias, limpando folhas, irrigando e aprendendo sobre a terra que ele havia ordenado que Elias beijasse. Ele descobriu a paz e o respeito dos outros jardineiros, que o tratavam com cortesia, ensinando-lhe que a humildade era o caminho. Mendonça nunca recuperou a fortuna, mas ele recuperou algo infinitamente mais valioso: sua honra e o respeito próprio. A história de Elias, o jardineiro que ensinou ao fiscal que a dignidade é a única autoridade que realmente importa, espalhou-se pela cidade, provando que a fé, a humildade e o serviço são os alicerces de uma vida verdadeira. O respeito, como Elias sempre soube, é o peso que a gente precisa levantar todos os dias, e o seu preço é a renúncia à arrogância. Se você assistiu a esta história e sentiu que a justiça foi entregue, se você acredita na força do caráter e na dignidade inabalável de todo trabalhador brasileiro, sua voz é o nosso maior apoio. Não deixe que a arrogância vença. Inscreva-se agora no canal para fazer parte desta comunidade que luta pelo respeito. Deixe seu like neste vídeo e compartilhe com quem precisa de uma dose de esperança hoje. O respeito não tem preço, e a honra de Elias provou que a humildade é o único poder que nunca cai. Seu apoio garante que essas histórias de superação continuem a inspirar o Brasil.